Olá, meu querido aluno ou querida aluna. Estou fornecendo esses vídeos para que a gente possa ficar mais em contato durante esse período de quarentena. E hoje vamos fazer o estudo dos movimentos acelerados e, em um caso particular, o movimento uniformemente variado. Mas antes, neste primeiro vídeo, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu até o momento. A primeira coisa que nós fizemos neste ano foi fazer um breve estudo sobre o método científico e a sua importância para uma comprovação de uma ideia nova. Embora existam vários modos de se desenvolver um método científico, todos eles têm como base as seguintes etapas: fazer uma pergunta, investigar sobre o tema, elaborar as hipóteses, realizar o experimento, que é importante a gente sempre realizar o experimento, né, para comprovar as suas hipóteses, analisar essas informações coletadas, e, enfim, e por fim, vamos comunicar os dados coletados. Em seguida, vocês aprenderam em física como se realiza algumas medidas, quais são as medidas em física e também quais são os instrumentos que utilizamos em física para realizar essas medidas e qual a unidade dessas medidas. E nós aprendemos que vamos utilizar neste ano, principalmente as unidades de medidas no sistema internacional. Bom, aprendemos também como podemos representar números muito grandes ou muito pequenos, que foi o assunto sobre notação científica. Nesse caso, um número muito grande, como esse que vocês veem aqui ao lado, pode ser reduzido e representado no formato de notação científica. Já um número muito pequeno, utilizando a mesma premissa, pode ser também utilizado a notação científica. Em seguida, depois, na aula seguinte, como o primeiro conceito que nós vimos sobre o estudo dos movimentos, vimos o estudo da velocidade e do movimento uniforme. Para isso, vocês viram alguns pontos importantes para a gente poder analisar esses movimentos, como a trajetória, como as posições dessa trajetória, o deslocamento nessa trajetória, o intervalo de tempo dessa trajetória e, por fim, uma análise completa, considerando espaço e tempo para representar a rapidez com que os objetos se movem, ou seja, a velocidade. A velocidade que nós estudamos foi a velocidade escalar média, representada pelo quociente entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo utilizado para realizar este deslocamento. E lembrando que no sistema internacional a velocidade tem como unidade o metro por segundo. E vimos inclusive que para movimentos que têm o mesmo sentido do sentido positivo da trajetória, é chamado de movimento progressivo. Já aqueles movimentos que a gente chama movimento de volta, podemos representá-lo por movimento retrógrado, que é quando o movimento ele tem um sentido contrário do sentido positivo da trajetória. Por fim, nós vimos um caso específico, que é quando utilizamos a velocidade, que é o movimento uniforme, que tem como característica uma velocidade que não muda, ou seja, a velocidade ela é constante. Vimos que o movimento uniforme pode ser aplicado em situações em que são exigidas, situações em que é necessário algum tipo de controle, como uma fábrica que produz alimentos em uma esteira, onde vários alimentos são produzidos constantemente a cada determinado tempo. Ou podemos também usar como exemplo os movimentos sincronizados de marchas militares ou em concertos musicais utilizando o metrônomo. Este movimento em particular, o movimento uniforme, por ser um movimento cujo móvel percorre distâncias iguais para intervalos de tempos iguais, é regido por uma função do primeiro grau chamada de função horária do movimento uniforme, originada da equação da velocidade média, daquela que a gente viu anteriormente. E é representada, a função do movimento uniforme é representada por posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Claro que a velocidade ela pode ser positiva ou pode ser negativa, a depender do sentido do movimento do móvel. Já na última aula, nós realizamos o estudo do movimento uniforme e da velocidade, onde uma bolinha de metal e uma bolinha de ar se movimentam em uma mangueira transparente com água dentro. Nesse caso, acredito eu, podemos verificar
se o movimento realmente foi uniforme ou não, tanto da bolinha de metal quanto da bolinha de ar, utilizando, é claro, todos os dados coletados lá na experiência. Podemos também classificar o movimento como progressivo ou retrógrado, determinar as posições, encontrar a velocidade média em cada uma das posições, ou utilizando generalizações quando representamos o movimento como perfeitamente uniforme. Bom, para vocês poderem revisar melhor e se aprofundar melhor nesses assuntos, eu sugiro que vocês pesquisem bastante na internet e também utilizem o livro didático de vocês, que ele é extremamente importante para que vocês possam ter um conhecimento mais aprofundado do conceito sobre movimento uniforme. Por exemplo, nós não vimos sobre gráficos de movimento uniforme, os diversos gráficos. Então é importante que vocês façam a revisão disso, principalmente por conta do Enem também. Eu quero que vocês se lembrem também que a gente só tem uma aula por semana e a gente não pode ver com detalhes todos os conceitos importantes sobre o estudo do movimento uniforme. Então, eu aconselho vocês a irem até a internet, pesquisem algumas videoaulas para poderem se aprofundar melhor no assunto. E nós iremos, no próximo vídeo, eu irei apresentar para vocês todos os conceitos relacionados à aceleração e movimento uniformemente variado. E também algumas atividades lá no site do E9. Então, uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para vocês e até a próxima.